Olá, olá a todos que já estão aqui presentes. O pessoal vai começando a chegar então. Estamos iniciando mais uma live, né? Mais um call vivo. Agora neste ano então de 2021, com a nova gestão do CAL RS, né? A gestão que se inicia agora no ano de 2021 e finaliza ao final de 2023, certo? Então, muito prazer, eu sou Rodrigo Spinelli, arquiteto urbanista, né, professor universitário, e hoje estamos aqui para conversarmos então sobre as questões relacionadas ao ensino de arquitetura e urbanismo, né? Então, uma das prioridades das quais, entre tantas, né, o CAL tem levado em conta e tem feito sempre um posicionamento bastante firme, né, e uma análise muito precisa e muito importante relacionada às questões da qualidade do ensino em arquitetura e urbanismo aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, essa nova gestão, há alguns poucos dias, lançou a sua plataforma, né? Lançou a sua plataforma, então, dentro do site do Conselho de Arquitetura, né? Onde está acessível para todos os arquitetos e urbanistas aqui do estado do Rio Grande do Sul, como do Brasil inteiro, e podem acompanhar então quais são estas demandas, né, e quais são as prioridades da qual um Conselho de Arquitetura vai priorizar, né, e buscar trabalhar com um foco mais aproximado, né? Então, essa nossa plataforma tem um compromisso muito grande então com a valorização da arquitetura e urbanismo como um todo, tanto patrimônio arquitetônico, ensino de arquitetura e profissionais de arquitetura, né? Questões relacionadas à fiscalização, uma gestão ética, né? E a questão da universalidade que deve estar inserida dentro da arquitetura, principalmente, e trazendo junto uma questão muito forte da equidade, né? Mas hoje vamos focar nesta plataforma os pontos do ensino, né? Do ensino de arquitetura, tá? Nesse sentido, então, eu sou o coordenador da Comissão de Ensino e Formação e temos hoje convidados aqui para fazermos esse debate, essa apresentação, o conselheiro Fábio Miller, né? E a conselheira Cecília Esteves. Tá? Então agora eu vou adicionar na nossa conversa o conselheiro Fábio e ele vai conversar conosco então plataforma, né, e as demandas que a CEF tem para esta gestão. Quais são as nossas prioridades? Fábio, bem-vindo. Salve, salve, Rodrigo. Como está? Tudo bem? Então, estava agora falando sobre a nossa plataforma para os próximos 3 anos, né, as prioridades que a nossa plataforma nos traz, né, e as perspectivas que a gente tem, principalmente em relação a ela, né, e claro, hoje na nossa conversa vamos falar mais sobre as questões relacionadas ao ensino, né, dentro da nossa plataforma de gestão, né, Fábio? Mas vou pedir para tu te apresentar. Eu me apresentei antes, então, por favor, fique à vontade. Bem, salve, Rodrigo, colega arquiteto urbanista, docente, né, estimado coordenador da Comissão de Ensino e Formação do CAU-RS. Ao cumprimentá-lo, eu lanço também uma saudação muito especial a todos que nos acompanham aqui, sejam profissionais arquitetos e urbanistas atuando nos diversos campos, né, da arquitetura e do urbanismo, mas muito especialmente aqueles que são docentes ou que são estudantes em formação, portanto, profissional. Eu sou arquiteto Fábio Miller, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em Teoria, História e Crítica pela URGS, atualmente professor na UFSM e coordenador do curso da UFSM aqui em Santa Maria, né? Participo dessa gestão do CAU, né, desde janeiro, né, uma primeira participação no conselho,
e atuo na Comissão de Ensino e Formação, junto com o Rodrigo, junto com demais conselheiros, o Veríssimo, a Cecília, né, o Rinaldo, e então cá estou para nós conversarmos sobre as pautas do ensino. É importante destacarmos essa composição, né, da nossa comissão, uma composição muito representativa, né, por pessoas que têm envolvimento com essa parte da educação em si, né, do ensino em arquitetura e urbanismo, né, de alguma forma traz isso fortemente, né. Então, você, coordenador de curso, eu, professor, Rinaldo também foi professor, Veríssimo, professor também, a Cecília teve uma participação muito forte no escritório modelo de arquitetura na URGS, né? Então ela traz, nesse sentido, um entendimento muito interessante e do posicionamento que a CEF já tem em relação aos próprios EMAUs, né? Mas, Fábio, eu acho que nós temos uma questão aqui importante também, as pessoas se questionam muito em relação ao que o Conselho de Arquitetura pode fazer em relação à própria questão de ensino e formação, né? Mas acredito que a CEF, principalmente a CEF do CAURS, vem se destacando de forma muito pertinente, né? E de forma muito proativa dentro dessa linha do ensino em relação à arquitetura e urbanismo, né? Esse papel do CAU, então, como tu vê essa importância aí também, e a relação com as outras instituições em relação ao ensino de arquitetura e urbanismo, né? A BEA, MEC, CAUBR, IAB e assim por diante. Sim, Rodrigo, eu na verdade pensei em começar falando, né, que o desafio de revisar, de incrementar, para atualizar, né, adaptando à contemporaneidade o ensino de arquitetura e urbanismo, já era premente quando da presencialidade, digamos assim. E nas circunstâncias da excepcionalidade que vivemos, né, de uma forte crise social, a partir da crise sanitária, das restrições, das imposições econômicas, né, decorridas disso, e de todas as demandas dessa nova conjuntura, né, onde vamos precisar construir uma nova realidade, com novas relações, né, um novo jogo de forças presente, com forte presença efetivamente da tecnologia, essa revisão impõe-se, né, e com urgência, né? Nesse sentido, o que eu queria dizer, né, isso não é só no ensino superior, mas na verdade no ensino em todos os níveis, no infantil, no fundamental, no médio, no tecnológico, né, o ensino está impactado e, em verdade, já está transformado. E me parece assim que é importante a gente realizar, né, que, em verdade, há mais do que digamos assim, desesperançarmos-nos sobre o futuro, é, em verdade, esse período, uma oportunidade, né? Para que nós nos reinventemos, qualifiquemos as diversas áreas do ensino, do conhecimento humano e do ensino de arquitetura, buscando, né, com inteligência, com criatividade, com novas disposições, os caminhos para fazer isso. Né? Então, acho que assim, queria começar a conversa por aí, com esse depoimento esperançado, né, de que da crise façamos uma oportunidade para revisar aquilo que já se impunha a revisar, que era um ensino de arquitetura e urbanismo mais atrelado com a realidade, né, com a materialidade da arquitetura e com a contemporaneidade, que já é um mundo diferente do mundo quando se estruturou o ensino de arquitetura, assim, e que, em verdade, grande parte dos cursos no Brasil replicam, né, um tempo anterior que, em verdade, já está anacrônico, obsoleto, e a gente, então, tem o dever de pensar esse ensino de uma maneira mais adequada aos tempos que nós vivemos. Né? Então, esse é um primeiro aspecto, assim. E para os profissionais que nos acompanham aqui, né, sejam eles, repito, que atuem nas diversas áreas da arquitetura, mas também aqueles docentes que, porventura, estejam aqui conosco, estudantes, o que eu queria dizer também é que a Comissão de Ensino e Formação do CAURS, né, tem trabalhado desde as gestões anteriores e nessa gestão que assumiu em janeiro, de maneira muito atenta, muito dedicada e muito coesa, sou testemunha disso,
no sentido de contribuir nessa construção de um ensino atualizado e qualificado no âmbito da arquitetura e do urbanismo, né? Cumprindo esse papel precípuo do CAU-RS, que é defender a prerrogativa de uma formação de um profissional ético, de um profissional responsável, que tenha domínio técnico, que esteja comprometido com as transformações que a arquitetura pode promover, né, na razão social das comunidades, né? Então, nós estamos aqui muito atentos e lutando, né, trabalhando no sentido de articular, de promover, né, junto com os outros agentes pertinentes desse processo, uma formação consistente que exatamente não avilte ou não comprometa, né, o exercício profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil, né? Pelo contrário, né, uma formação, um ensino, uma formação que promova, que valorize a arquitetura e o urbanismo na nossa sociedade, honrando essa nobre profissão, né, a qual nós abraçamos. Então, ditas essas coisas, né, e avançando só mais um pouco, eu queria também dizer assim que uma prerrogativa que nós temos, né, um princípio, né, Rodrigo, posso dizer assim, é da Comissão de Ensino e Formação, nesse sentido, para atingir esses objetivos, é colocar o Conselho, né, a operar um papel mais ativo junto ao ambiente de ensino superior, né? Junto, então, não só aos coordenadores, como já éramos mais conhecidos com eles, mas muito especialmente com os docentes e com os discentes. Então, uma das atuações principais, né, que nós temos como meta da nossa gestão e que já começamos a operacionalizar é essa aproximação, esse estreitamento de relações com o âmbito acadêmico, como eu disse, não só com coordenadores, mas também com docentes, também com discentes, né, como um espaço de escuta, como um espaço de debate, como um debate a partir das reflexões, né, construir acordos, definir articulações, estabelecer ações conjuntas possíveis para promover, para fomentar a qualidade do ensino de arquitetura, né? Colocar o CAU-RS, via sua Comissão de Ensino e Formação, como um parceiro, como um colaborador, proativamente, né, nesse cenário todo, porque nós precisamos unir todas as forças para esse hercúleo desafio que nós temos. E sobre isso, né, cabe recordar aqui que nós estamos em maio, início de maio. Iniciamos, portanto, a nossa gestão há muito pouco tempo, mas já estendemos essas aproximações. Fizemos, né, uma reunião com os coordenadores de curso das instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul lá no final de fevereiro, né, logo após nos assumirmos, para nos apresentarmos, nos colocarmos à disposição para falarmos isso aqui que nós estamos falando, que somos um espaço de escuta, queremos articular, queremos ser colaboradores de todos nas pautas do ensino, né? Foi uma reunião muito produtiva lá em fevereiro, né? Temos planejada para julho uma outra reunião com coordenadores, professores extensionistas, né? Para tratar sobre a extensão em arquitetura e em junho, né, no meio, antes ainda dessa reunião, vamos ter o seminário de ensino e formação desse ano, né, nos dias 24 de junho, já salvem a data, já organizem as suas agendas, né, com uma temática muito envolvente, com palestrantes de muita qualidade, nesse sentido assim, de estarmos mais próximos, né, constantemente debatendo ideias, refletindo sobre o ensino de arquitetura e principalmente construindo caminhos para essa atualização, para essa qualificação que a gente quer para o ensino, né, Rodrigo? E esse é um papel importante, assim, também, né, trazer esses assuntos da atualidade e da pertinência, né, ainda mais junto da própria arquitetura e urbanismo, que é um curso super multidisciplinar, assim, pela nossa grande área de atuação, né, que nós temos. E aí, esses assuntos atuais relacionados ao ensino de arquitetura, e a gente vem vivendo um momento extremamente complexo em relação, propriamente dito, ao ensino, né, devido a todas essas questões da pandemia, né. Então, o seminário de ensino e formação também, ele é aberto a todos envolvidos à relação do ensino, né, juntamente os profissionais, todos podem participar. É um evento gratuito, do qual o CAU-RS, então, se coloca à disposição e
coloca este conteúdo à disposição de todos, né, para que se debata o ensino em si, né, porque não existe formação de arquiteto urbanista sem um ensino de qualidade, né. Nós tivemos aqui já uma pergunta também, a Laila, né, ela mandou uma pergunta questionando do que nós entendemos, como nós vemos e o que nós entendemos o EAD em arquitetura. Ela acredita que isso não é aceitável e é inadmissível. E é o posicionamento da CEF, né? Já da gestão anterior até a gestão atual. E ela consegue encontrar também todo esse material com esse posicionamento no site de ensino, que está no site do Conselho de Arquitetura, né? kurs.gov.br/ensino. Tá? Então, lá você lá ela vai conseguir encontrar também todas as nossas manifestações, né, das quais o CAURS vem batalhando em relação ao ensino de arquitetura, tá? Né, Fábio? Então, essa relação aí perpassa muito pela relação que a gente tem com as instituições, né, com as instituições de ensino, propriamente as instituições que regram o ensino também, né, e propriamente dito até com o nosso setor de fiscalização também do CAURS, né. Exatamente, muito boa a pergunta que nos chega, porque nos oportuniza falar a respeito, né? E exatamente essa pauta do ensino à distância, assim como a do ensino remoto emergencial, e é preciso saber diferenciar essas coisas, né? São temas sobre os quais nós temos debruçado com muito afinco, né? Para tratá-los devidamente. Sobre o ensino remoto emergencial, primeiramente, né? Ele é decorrente dessa excepcionalidade que nós estamos vivendo, né? E é o que cabe no momento. Nós reconhecemos que é o que cabe no momento, no sentido de dar continuidade minimamente normal às nossas vidas, manter o vínculo, o interesse com o ensino, com a formação, com os colegas, com a instituição. Isso realmente é importante, né? Para que nós para que esse peso todo desse delicado momento não seja ainda mais difícil de suportar, né? E nós estamos muito atentos nesse sentido e para colaborar no que é de nosso âmbito, nas nossas possibilidades, principalmente em atenção ao profissional, arquiteto e urbanista, professor, né? O que também não exclui o estudante que está nessa situação. Então, nós estamos observando quais têm sido as práticas, os procedimentos, quais têm sido as dificuldades no sentido, né, de, em conjunto, refletindo sobre isso, debatendo, construir alguns acordos de encaminhamentos para o futuro a partir dessa experiência, né, também no intuito de atualizar o ensino e, eventualmente, preencher lacunas que o ensino remoto emergencial, a partir das várias situações diferentes, que cria simulações necessárias para que se possa manter algumas atividades, eventualmente gerem na formação, né? Então, nós estamos muito dedicados a estabelecer esse debate entre a virtualidade e a presencialidade, né? Discutindo seus limites, suas possibilidades, as fronteiras da virtualidade e da presencialidade, entendendo que é um mundo irreversível o da grande presença da tecnologia nas nossas vidas, né? Mas entendendo também que nós precisamos, no sentido da arquitetura, saber fazer a mediação correta, o crivo adequado, né? Para que efetivamente se construa conhecimento em arquitetura, se tenha uma formação consistente em arquitetura a partir do uso das tecnologias e desse aprendizado através dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, né? Porque entendemos que a presencialidade ainda é fundamental, porque tem ali uma espontaneidade, uma troca, que às vezes é no olhar, no gesto, no desenho, né? No desenho rápido, que não se tem da mesma forma com a interface virtual. Então, nós estamos muito atentos a isso e, inclusive, Rodrigo, grande parte do nosso seminário logo mais vai versar, né, sobre essa situação, né? E nesse sentido a gente tem buscado compreender também esse próprio funcionamento do ensino remoto emergencial, né? Então, fazendo questionários com os docentes, com os coordenadores de curso, né? E buscando entender como tem sido esta adaptação também, para que ela tenha impacto, ela terá, né?
na formação, provavelmente, de muitos desses Exatamente. estudantes, né? Mas qual a dimensão desse impacto é o que a gente precisa compreender ela, né? E tentar entender isso, como trabalhar isso para futuro, né? Para que minimizar esse impacto da melhor forma possível aí que a gente tem para trabalhar, né? Sobre isso, só dizer ainda, Rodrigo, que nós finalizamos há pouco, né, a participação dos docentes de instituições de ensino superior aqui do Rio Grande do Sul num questionário a respeito do ensino remoto emergencial. Já temos tabulados os dados, né, comparativos a esse mesmo questionário quando aplicado no ano passado. E, portanto, já estamos analisando e vamos, a partir daí, do que foi ali mencionado pelos docentes, né, relacionar pontos importantes para a nossa reflexão, para o nosso debate, no sentido de nós fazermos algumas indicações, né, a respeito desse assunto, no sentido do que nós vimos já tratando, né, de encaminhamentos que podem ser pertinentes para a continuidade do ensino, para a sua qualificação, quando do retorno presencial, mas também no sentido de preencher algumas lacunas que esse período de formação eventualmente vai deixar nos profissionais, né? Então, logo mais, a gente tem também os dados desse questionário, serão publicizados a todos, né? E a partir daí a gente quer trabalhar, inclusive, a partir das percepções, as recorrências, algumas indicações para o futuro do ensino de arquitetura aí. Acho que esse é um trabalho altamente relevante, porque é científico, não empírico, né? Porque baseado em dados, números, percentuais que nós retiramos aí do posicionamento dos colegas docentes. E retomando o tema do EAD também, né, como houve a pergunta antes, né, é um tema sempre presente, assim, nos nossos debates, nas reuniões da comissão, e nós temos um entendimento, e isso nos leva a ter um entendimento também da relação do Conselho de Arquitetura com as demais entidades de arquitetura, né, em prol de uma aprovação das novas diretrizes curriculares nacionais, né, que isso é um ponto que a gente acredita ser fundamental também para que se coloque um limite, né, em relação às questões deste ensino à distância, né, e da forma como isso vem acontecendo desregradamente, né, então, claro, em arquitetura e urbanismo, né, então acho que isso é uma questão muito fundamental, né. Sobre o EAD, né, eu quero declarar aqui que é uma posição do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul e da sua CEF, naturalmente, a contrariedade completa em relação ao ensino e à formação em arquitetura e urbanismo em curso 100% EAD. Né? Nós estamos, desde gestões anteriores e nessa, dando continuidade a uma luta intransigente contra o ensino 100% EAD, né, Rodrigo? Isso realmente tem sido pauta de antes, porque a gente entende que isso não cabe em arquitetura e urbanismo devido às especificidades da nossa disciplina. Quer dizer, é uma disciplina que atua sobre a realidade mesma para transformá-la, né? A arquitetura é um fato concreto, é um fato material, ela é obra construída, ela não é um projeto. O projeto é o meio sobre o qual nós vamos materializar a arquitetura, né? Que trata de matéria, portanto. É bem objetivo isso. E por essas razões, né, ela carece de um domínio prático, um saber fazer que nós não entendemos que é possível se construir a partir de um curso 100% virtual. Né? Então, nós temos essa luta intransigente e temos algumas ações, eu acho que podemos compartilhar aqui com todos, né? A articulação com demais comissões de ensino e formação de outros estados, né? Para firmar uma posição ainda mais firme, né? E encontrar situações, movimentos importantes para que essa oposição, inclusive, possa vir logo mais a ser uma oposição legal, amparada pelo MEC, né? Que o CAU-BR, enquanto isso, que é o CAU-Brasil, né? Que é a nossa força nacional, possa insistir em ações judiciais contra o EAD, né? E, em outros sentidos, antecipar aqui para vocês também que nós, a partir de denúncias que recentemente recebemos e que são, portanto, reiteradas denúncias de estudantes contra instituições, né, que têm cursos de arquitetura e que fazem cursos de arquitetura e urbanismo em EAD,
né, de que não têm as aulas práticas, de que recebem frequência e são avaliados mesmo sem estarem presentes, terem participado das aulas, ou mesmo terem feito os trabalhos, eles são sumariamente aprovados, né? Essas denúncias chegaram ainda esse ano, né? Nós estamos planejando uma grande campanha publicitária para apresentar essas situações à sociedade gaúcha, que precisa estar ciente de que isso está ocorrendo, de que isso é muito difícil de aceitar, né? Isso é inaceitável, né? Pelo próprio fato de segurança que é inerente ao fazer, a praxis arquitetônica pode colocar uma sociedade em risco, um arquiteto, né, que tem um diploma, mas que não tem o conhecimento efetivo, prático, o domínio das matérias tão densas e complexas da generalidade da arquitetura, né? E vamos reforçar essa posição, reforçando as qualidades do ensino presencial em arquitetura. Isso que a gente tem manifestado aqui, né? Sobre o aspecto prático, matérico, sobre a importância de aprender na realidade mesma o nosso ofício, né? A arquitetura como ofício e com domínio prático. Reforçar isso diante da sociedade para entender que, mesmo que se faça uma oferta de cursos à distância, né, o aluno não se incline nem pelo mais baixo valor de mensalidade que o torne muito atrativo, de que aquele não é um caminho consistente, fidedigno, assim, de formação, né? Então, a gente, como um subterfúgio, digamos assim, estratagema de defesa da nossa posição, também nós vamos cada vez mais reforçar a importância da prática, a importância da realidade, né, como princípios de formação. São coisas até tradicionais no ensino de arquitetura, que a gente quer resgatar a sua relevância, a sua importância diante desse mundo virtual que parece absorver e facilitar as coisas, e que no limite promove uma formação que é questionável. Então, a gente tem entendido assim, e isso é uma posição que nós queremos reiterar aqui para que fiquem tranquilos os que nos acompanham, os que entendem, que têm esse entendimento, os que defendem uma profissão forte, valorizada, né, de que esse é o caminho. Isso, perfeito. Fábio, o tempo é rápido, né? O Instagram nos dá uma horinha e o nosso tempo já está chegando ao final. Demais também, né? Não, mas a nossa conversa, nós poderíamos, se o Instagram nos desse uma manhã inteira, talvez nós ficaríamos falando a manhã toda, né? Que nem as reuniões da comissão. Mas fica aqui, então, meu agradecimento à tua presença. Temos aí uns 2 minutinhos para tu fazer a tua palavra final. Eu ia te pedir, se eu tivesse 1 minuto, eu queria só estender a todos ainda que nesse sentido do CAU mais ativo, mais presente, junto às instituições, no âmbito universitário e dos profissionais, né? Quer dizer que a gente tem algumas iniciativas para fomentar o ensino e a formação de arquitetura, tá? A ideia da formação continuada. O CAU lançou recentemente alguns editais, um de fomento à pesquisa e à extensão, tá? Apropriem-se disso, é o CAU então se aproximando, querendo articular e fomentar o ensino e a pesquisa universitária nos temas da arquitetura. E também um edital para financiar eventos, financiar cursos, atividades todas que promovam, valorizem a arquitetura e o urbanismo. Também são cotas importantes ao alcance dos profissionais, dos docentes, das instituições, das entidades profissionais, né? E temos também, logo será lançado, o edital das publicações naquele intuito de incrementar o corpo teórico disciplinar da arquitetura. Acho que preciso reiterar isso, porque são ações do CAU que já aconteciam antes e tem continuidade agora, que eu entendo como muito importantes, aproximam o Conselho, mostram o que o Conselho pode fazer e mostram o interesse do Conselho, né, em relação à qualidade nesse caso que a gente está tratando aqui do ensino. Eu, então, só agradeço a atenção de todos, dizer que estamos abertos à comunidade acadêmica, dos cursos, dos alunos, dos professores, dos coordenadores aqui do Rio Grande do Sul, para estreitar relações, como uma escuta, para tratarmos os assuntos em conjunto, para encontrarmos os caminhos, né? Estamos trabalhando muito nesse sentido e queremos estar próximos como um suporte, como um auxílio que, às vezes, dentro da própria instituição, não se tem naquilo que é possível o CAU fazer, naquilo que é possível o CAU articular, né? Mas que é por uma razão óbvia. Se um curso de arquitetura tem o seu período de formação ali de 5, 7 anos em geral,
a prática profissional, né, de um profissional registrado no conselho, quiçá seja décadas, 10, 20, 30, 40, né? Nós precisamos, então, nos atentar ao ensino para que depois esse profissional seja um profissional, né, num patamar suficiente que valorize e que mostre a qualidade e honre a nossa profissão. Tá? Então, estamos abertos a vocês. Perfeito. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de falar aqui, né, e desejo que a continuidade da live aí seja profícua. Um grande abraço a todos Perfeito. e ficamos à disposição. Fábio, muito obrigado pela participação e Certo. esperamos ter mais oportunidades para falarmos de ensino Assim e seja. arquitetura. Assim seja. Obrigado, Fábio. Tchau. Vamos adicionar a Cecília agora. Tu me desligas aqui automaticamente, Rodrigo? É isso? Não, tu aperta no X aí. Ah, maravilha. Tchauzinho. Cecília já está presente. Cecília, tudo bem? Como estás? Ótima. Ah, que bom, Cecília. Bem-vinda, então. Cecília Esteves, a gente recebeu já, antes de a gente começar, recebemos algumas saudações do nosso gerente de fiscalização, Moritz, que está com saudade de nos encontrar presencialmente, né? A conselheira Evelise, né, vice-presidente do CAU-RS, que atualmente é a nossa presidente em exercício, né? O presidente Thiago está com uma licença por um período, né? E obrigado, Evelise, aí, por estar nos acompanhando também, né, na nossa live de hoje, né. Então, Cecília, bem-vinda. Você está como conselheira agora também, participando da CEF, né, na licença também, licença maternidade, digamos assim, da conselheira Roberta, né, cuidando dos seus 2 pequenos gêmeos, né. Então, Cecília, vou pedir para que você te apresente. Bom, muito boa noite para todo mundo. Eu sou a Cecília, mas né, todo mundo me conhece como Cícia, é até estranho falar Cecília, mas Cecília esteve. Sou arquiteta formada pela URGS em 2012, então sou uma dentro do nosso grupo de conselheiros ali do CAU, sou uma das mais jovens arquitetas ali, adorei que chamarem de jovem. E, Maravilha. né, é sempre bom ouvir esse elogio. E estou pela primeira vez como conselheira do CAU nessa nossa gestão de 2021 até 2023. Sou conselheira suplente, mas agora estou assumindo algumas comissões por conta do afastamento do nosso presidente Thiago, né, e da Roberta, por ótimos motivos maternais e paternais. E depois da arquitetura, eu fui trabalhar como guia de turismo e comecei a trabalhar com uma certa docência de arquitetura, numa livre docência minha, assim, mas associada ao turismo, né? Então, trabalhar com o ensino de arquitetura em viagens de arquitetura. E agora eu sou futura ainda do Propur, vou começar agora o mestrado final no segundo semestre, né? Que o calendário da URGS está um pouco atrasado, mas já me dedicando às questões de docência, já participando da CEF, da nossa questão de formação desde agora, que é um tema que sempre me interessou muito desde a época da graduação, né? Debater o ensino, sempre fui de comissão de ensino da URGS, da Faculdade de Arquitetura, então debater o ensino já é algo muito comum para mim. Ah, maravilha, Cecília, que bom, bem-vinda, então, e tens também a tua própria experiência do período da graduação, que tu comentaste, né, uma participação muito intensa na questão dos escritórios modelos, né, dos EMAUs, né, mais conhecidos como EMAUs, EMAUs, né, tudo depende de onde a gente está e como alguém fala, né, mas estávamos falando antes com o conselheiro Fábio, né, essa relação do ensino, do conselho, né, essa proximidade. Muitos alegam que a gente não tem gerência, mas não ter gerência não quer dizer não se preocupar também sobre essa situação, né, e sobre essa questão. E claro, já falamos bastante da questão do EAD, né, o EAD é uma das bandeiras das quais o Conselho de Arquitetura está em cima, fiscalizando, cuidando e tomando as ações necessárias para que não surjam esses problemas e imprevistos, como a gente tem visto aí em muitas das situações, né? Muitas das outras questões do que está na nossa própria plataforma de gestão, né? E que a gente já afirmou isso fortemente na gestão anterior também, é a questão da extensão universitária, tá? E aí a extensão universitária, ela passa
pelos escritórios modelo de arquitetura, essencialmente. Né? Então, para fomentar a extensão, o EMAU tem um papel muito importante. Né? E aí, a CEF já apresentou na plenária do CAU-RS, e foi ali votada uma deliberação plenária, né, que fala sobre as questões do EMAU, né, e da forma como ele pode se envolver com a sociedade. Né? Então, não é fazendo o projeto, comercializando o projeto, mas sim como uma atividade puramente extensionista. Né? E trazendo essa experiência, né, que você tem, como é que tu vê essa questão dos incentivos aos escritórios modelos de arquitetura, né? Ai, Rodrigo, olha, eu sou bem suspeita para falar, né? Porque eu fui uma das pessoas que fundou o EMAU, da URGS, o EMAV, o Escritório Modelo Urban Volkner, e na época a gente ainda estava com o CREA, né? Então a Sim, gente era quase seguido, assim. E me deixa muito feliz de ver que hoje em dia a gente tem um conselho que realmente debate essas questões e entende a importância da extensão dentro da universidade, né? Ao invés de coibir a extensão. E só disso, assim, quando eu vi que quando a gente começou a construir nossa plataforma e essa questão dos escritórios modelos foi acolhida pela nossa gestão, isso, nossa, já me deixou muito feliz, né? Porque eu acredito que, assim como o Fábio colocou, que hoje em dia a gente vê que os cursos de arquitetura sim estão um pouco defasados, porque a gente ensina muito nos cursos de arquitetura algo do momento anterior do arquiteto, aquele arquiteto assim, quase de prancheta, né? A gente também, nos cursos de arquitetura, muitas vezes não olha para a sociedade, né? E para as necessidades sociais que estão, muitas vezes, os arredores das próprias universidades. Então, eu acredito que é muito importante a gente, enquanto conselho, fomentar os escritórios de selo. E a gente vai fazer isso de acordo com o projeto orientado aos escritórios modelos da FENEA. Então, não é qualquer escritório modelo, né? Porque muitas vezes se compõe dentro de uma universidade uma determinada organização que se chama escritório modelo, mas não funciona de acordo com determinados princípios que são preconizados pela Federação Nacional de Estudantes, como, por exemplo, de ter uma gestão participativa entre os estudantes, né? Muitas vezes a gente vê que tem estruturas que se assemelham a empresas júnior, que cobram por projeto, e que também trabalham com projetos muito assistencialistas, né? Quase atendendo uma comunidade, mas também sem participar da organização social dessa comunidade, que é o que o EMAP não é, faz. ele, e tu falaste da empresa júnior agora, né? São coisas muito diferentes e muito distintas, né? O Conselho de Arquitetura não apoia empresas júniores, né? Porque a gente entende que é um acobertamento profissional também, é uma forma de se apropriar de um trabalho ainda não regulamentado, ainda não fiscalizado, né? Onde uma empresa júnior só pode ter alunos sócios nessa composição societária da empresa júnior, e eles não são ainda, então, habilitados a partir do momento da sua formação. Eles não são completamente formados, né? Então não são registrados num conselho. E aí a nossa posição quanto à empresa júnior é de negativa, né? Nós entendemos que a empresa júnior para arquitetura e urbanismo não atende, pois não há responsável técnico. Né? Não é possível de atender. Então, incentivamos o EMAU. E aí nós temos ferramentas para fazer esse incentivo, né? Temos editais de apoio, que pode ser para as próprias instituições de ensino, sem fins lucrativos, né? E a partir da própria participação no projeto Nenhuma Casa Sem Banheiro, né? Que nos leva juntamente até a comunidade, né? E aí estávamos conversando sobre isso, né? Que tem um dos itens da nossa dimensão ensino da plataforma, ela coloca a questão de atuar nessas políticas inclusivas, né, Cecília? Não, eu acho que é super interessante porque além de estimular a ampliação dos escritórios modelos, a gente também incentiva a extensão universitária como um todo, né? E eu acredito que assim, dentro dos pilares das universidades, que é ensino, pesquisa e extensão, a gente tem visto nos últimos anos um forte desenvolvimento da parte de pesquisa, até porque o nosso Ministério da Educação sempre avalia os cursos de acordo com doutores ou mestres dentro dos cursos, mas isso é uma realidade que para o nosso curso, né, para arquitetura e urbanismo,
não necessariamente é uma realidade boa, né? Tem um conjunto, por exemplo, de professores 100% doutores que se dedicam somente à pesquisa. Então, eu vejo que incentivar a extensão universitária tem muito a ver também com essa questão que também está na nossa plataforma de estimular a formação de docentes que também estão atuando no mercado de trabalho, né? Porque a extensão é justamente tirar a atuação do arquiteto de dentro da universidade e colocar para a sociedade. E para isso a gente precisa estar trabalhando na prática, no dia a dia, como o professor Fábio falou antes, né? O colega Fábio, porque a arquitetura ela é essa materialidade, né? Ela é a realidade, ela não é um discurso, ela não acontece somente nas vias teóricas, né? Ela forma parte da arquitetura e da realidade. Então, eu acho muito interessante que, dentro das nossas propostas, é o que a gente vem tentando trabalhar, a gente está tentando fomentar isso, né? Inclusive, debater bastante isso, porque isso não tem a ver com com o último ponto da nossa de ensino, que é o defender e atuar por políticas inclusivas. Né? O que acontece? Eu entendo, e o nosso conselheiro entendemos, que a nossa opção é muito elitizada. E isso, claro, vem já desde o momento da criação, né, da nossa profissão dentro do Brasil, da maneira como a gente colocou, mas hoje em dia se faz cada vez mais necessário rever essa questão. Né? E a gente precisa defender e atuar por políticas mais inclusivas para fazer com que a cultura seja cada vez mais acessível para todo mundo. E a extensão universitária é o primeiro passo que a gente consegue, tirando o estudante, o professor dentro da universidade, atendendo determinadas demandas sociais, fazer também a sociedade entender o que é o papel do arquiteto, porque, lamentavelmente, o que a gente vê é que a nossa sociedade não entende o nosso papel, né? Não valoriza o nosso papel, e por isso que também a gente acaba tendo vários problemas na hora da atuação, né? De valorização profissional. 85% das construções no Brasil, pela última pesquisa do Conselho de Arquitetura BR, né, pelo CalBR, não tem responsáveis técnicos, né? Então, sendo arquiteto ou engenheiro civil, né, que são os habilitados para a responsabilidade técnica da construção civil. Não tem, é zero. Então, a gente tem uma quantidade de construções irregulares hoje imensas, né? E, claro, nós entendemos que grande parte dessas construções irregulares está, sim, dentro de uma faixa etária social, né? De interesse social, digamos assim. E aí, nesse sentido, entra este apoio, né, que um EMAU pode trazer a partir de uma atividade extensionista, juntamente com um responsável técnico habilitado. E aí é aquela via de mão dupla, né? O responsável técnico consegue um apoio, né, de pessoas interessadas em ajudar e interessadas em aprender, porque tem que ver isso, a extensão, como o apoio, o auxílio e o aprendizado ao mesmo tempo, né? Tem que ser essa via de mão dupla. E é muito interessante porque os EMAUs, eles têm capacidade de se auto-organizar de maneira muito diferenciada em cada relação, assim, né, de universidade com os estudantes. Mas o mais importante, eu acho, que é que essa prática extensionista coloca o estudante na realidade social. E como a gente vem já de muitos anos onde a arquitetura é muito elitizada, a gente às vezes não tem acesso, né, a esse Brasil tão desigual que a gente vive hoje. Então, por isso também a prática extensionista é primordial. Assim, a gente tem que realmente colocar o arquiteto a serviço da sociedade, né? Claro que a gente pode ter um arquiteto que vai estar trabalhando para uma classe mais abastada, digamos, mas a gente tem que ter uma noção do todo da nossa sociedade para poder atender, né, a sociedade de uma maneira mais completa, né? E realmente os demais têm usado esses auxílios do CAL, esses editais. Eu, na época que era estudante, tudo que a gente queria era ter alguns editais assim, que a gente pudesse custear a palestra, né? A gente virava nos 30 para conseguir. Acho que quem é estudante, quem está em algum escritório modelo ou está com vontade de criar um escritório modelo na sua universidade, poucos ainda têm escritórios em funcionamento, pode dar uma olhadinha, né, no Poema, que é o já orientado ao escritório modelo da FENEA, e também pode olhar os nossos editais do CAL para ver como que a gente pode ajudar a organização de eventos, né, palestras, ou inclusive nos procurar para ver como enquadrar, né, o edital. A gente está super aberto aí. E o Fábio comentou antes também, né, sobre a questão das reuniões que a gente tem com os coordenadores de curso, os docentes, né, e está sendo planejada e programada, então, essa reunião para mês de julho, vai ser logo após o nosso seminário, né, o seminário de ensino e formação, que vai estar cheio de
de surpresas e palestras muito interessantes, né, com participantes bem bacanas, que vão trazer esse panorama aí da formação e do ensino, né? E essa reunião para julho, que a gente estava comentando, vai ser especificamente sobre escritórios modelos de arquitetura, né? Porque ainda gera muita dúvida, assim, essa própria relação, né, do escritório modelo, que o nome escritório muitas vezes traz essa liberdade, né, da gente poder desenvolver projetos, fazer toda essa desenvolver o trabalho por completo, digamos assim, o que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção, né, a necessidade de um professor orientador estar junto, né, mas necessariamente esse professor orientador não vai ser o responsável técnico também do projeto em si, né, e pode ter uma parceria com uma outra entidade ou a própria prefeitura de um município, né, onde Secretaria de Obras ou Secretaria de Planejamento, isso depende como cada município funciona, né, pode colocar um responsável técnico à disposição, né. Então, nesse sentido, é importante ter essas reflexões, né, sobre esse tipo de trabalho, né, não, eu ia dizer prestação de serviço, mas não pode, é trabalho. Né. Esse tipo de extensão universitária. É isso mesmo, isso mesmo. Né? E no seminário, inclusive, eu acho que é legal a gente comentar, Rodrigo, que no seminário, que vai ser 24 e 25 de junho, né, a gente vai trazer algumas experiências de extensão que estão sendo realizadas dentro da arquitetura, que eu acho que é justamente isso que o Fábio estava comentando antes, né, a gente como a arquitetura é muito presencial, quando a gente debate a arquitetura, é muito difícil a gente não falar, né, da atuação na realidade. Então vai ter um monte de convidados super interessantes nesse sentido, e que estão fazendo coisas muito legais, apesar da gente estar num momento de social, né? Que eu acho que vale muito a pena, então o pessoal já deve guardar aí na agenda 24 e 25 de junho, que a gente vai ter esse evento muito mais. E tem outros debates ainda que a gente traz dentro da nossa própria plataforma, né, de gestão, e aí nós temos uma questão muito importante que é iniciar um debate, né, porque existem, se ampliou demais a questão propriamente dita das escolas de arquitetura, temos mais de 1.000 formandos por ano, quando a gente para e pensa, né, e aí para conseguir as questões de registro profissional, a gente está ampliando o debate também sobre as questões relacionadas à residência, né, então esta residência técnica acadêmica, né, algo quase como que similar à medicina, se a gente para e pensa, mas, claro, não tão profundamente quanto a medicina, né? Mas que seja um laboratório onde este recém-formado também consiga colocar o seu conhecimento em prática, né? Mas eu acho que mais do que colocar o conhecimento em prática, até o mais importante é se colocar na realidade, né? A gente, às vezes, sai da faculdade crua, assim, e não entende muito bem as relações que estão colocadas nas dinâmicas urbanas, propriamente, também, né? Não só no mercado de trabalho formal, digamos, como que a cidade funciona. Então, acho que essas questões de extensão universitária, a própria residência, colocar o arquiteto num ambiente onde realmente, que não é aquele ambiente que a gente está dentro da universidade, projetando um museu, projetando, né, uma coisa ali sem orçamento, que vai ficar lindo naquele render. Então, tipo, acho que é muito importante colocar realmente o estudante e a universidade em si, os cursos de arquitetura, a exposição da sociedade dentro da sociedade, dentro dos espaços que realmente necessitam o nosso trabalho. E isso não falta, né? No nosso Brasil, claro, hoje em dia não falta. A nossa demanda tem sido cada vez mais crescente e provavelmente vai continuar sempre crescendo. Claro, claro. E aí nós temos uma questão, tu falaste desta questão da realidade, né? E realmente, assim, né, o nosso curso, ele é um curso que pensa as coisas grandes, assim, né, quando a gente começa as disciplinas, a gente vai do micro e vai para o macro, e aí muitas vezes no trabalho de conclusão, né, é uma coisa gigante, assim, né, alguns alunos até acabam exagerando um pouco, eu como docente vejo, assim, também, né, a gente tenta salvar o mundo às vezes e não consegue, né, só fica naquela particularidade ali. E aí nós temos algumas questões importantes que tu coloca da realidade, que é
inserir este aluno no que é uma realidade social e econômica, muitas vezes, né? E o quanto a arquitetura também consegue se adaptar e se transformar para estas realidades, né? Com certeza, e eu acho que a gente também tem que continuar sempre defendendo as políticas inclusivas, porque a gente tem visto, né, nos últimos anos, que os cursos de arquitetura no Brasil, principalmente nas universidades privadas, públicas, que a gente tem tido as cotas, que tem mudado muito o perfil do arquiteto formado, né? Antes a gente tinha arquitetos normalmente de muita alta renda, assim, e agora a gente está vendo que o nosso corpo do próprio colega está mudando por causa dessas práticas de políticas inclusivas, e a gente tem que continuar defendendo que essas práticas continuem dentro das universidades, dentro do nosso ensino brasileiro, porque isso vai fazer com que realmente a arquitetura chegue para mais lugares, para mais pessoas, e realmente seja valorizada, né? Seja vista. Então, eu acho que realmente esses são os pontos principais da nossa plataforma de gestão, que eu acho a nossa plataforma de gestão linda, eu não sei o que, mas eu leio ela e fico assim, tipo, meu Deus, a gente consegue fazer isso aqui no mundo Ela realmente perfeitinho, é isso aí que eu quero. ela é bem completa, né? Ela abrange ela tem uma capacidade de abrangência muito grande, né? Das temáticas muito importantes, né? Recebemos um recado, né? Concorda muito com a questão da residência, né? E no plano de vivência do estudante de arquitetura, a Elis mandou esse recado, né? E o Ricardo Meira, que é do CAU Distrito Federal, manda saudações para nós colegas aqui de conselho, né? Obrigado, Ricardo, pela audiência aí, né? Nos assistindo então na nossa live. Cecília, estamos nos encaminhando aí para o nosso encerramento, né? Mas dá tempo da gente entrar ainda num último comentário também da nossa gestão da plataforma. A gente falou da questão da residência técnica, né? Dessa questão da vivência profissional realmente, né? O aluno muitas vezes sai com muitas dúvidas, mas ao mesmo tempo nós também temos uma questão do conhecimento da técnica profissional e que a gente entende que deveria ser mais valorizada também, que é nos próprios corpos docentes, né? E muitas vezes a gente vê essa ausência, assim, entendemos a importância do mestrado, do doutorado, né? Eu finalizei meu doutorado alguns anos atrás, você agora ingressando no mestrado também, maravilhoso, né? No Propur, mas nós entendemos também que existe de forma fundamental para a formação do arquiteto a prática, né? E essa questão da prática na docência, entendemos que poderia ser mais valorizada pelas próprias, talvez, instituições de ensino, né? Não apenas o currículo acadêmico, né? Como é que tu vê isso? Eu concordo plenamente, porque eu acho que o importante, o melhor, no meu entendimento, seria que os cursos tivessem, inclusive, também corpos docentes mais multidisciplinares, né? Mas dentro da própria arquitetura, ter essa multidisciplinaridade, digamos, as áreas de atuação. Então, tem pessoas que já tiveram, que têm escritório, que estão na prática curricular da aula, mas estão fazendo uma pesquisa super interessante, super importante, relevante no seu grupo de pesquisa, que está dando aula. Então, eu acho que tudo isso deveria ser mais complementar, né? A gente vê nos últimos anos que eu entendo isso muito como uma política nacional, né? Porque a gente avalia os cursos de arquitetura a partir do ENAD, a partir de outros mecanismos que o MEC tem para avaliar o ato de arquitetura, e o corpo docente, o máximo de doutores possível, é algo visto como bom. Só que dentro da arquitetura, essa realidade não necessariamente se reflete o que a gente precisa, né? Então, realmente, eu acredito que sim, os cursos deveriam continuar tentando ter essa mescla, né? É importante que o estudante tenha contato com todo tipo de profissional também, para depois também, quando se formar, não ser tão possível. E aí entra a questão, juntamente disso, a curricularização da extensão, né? Que era um plano até este ano, né? O MEC tinha esse plano até este ano, das disciplinas terem atividades de extensão, né? E, obviamente, com a pandemia, né? Tudo isso ficou até relativamente mais comprometido, né? Então, acredito que ainda temos muito a debater aí nas nossas reuniões de comissão, né, Cecília? Que serão extremamente produtivas aí para frente, e principalmente até o final de 2023, né, 2023 foi o ano passado,
final de 2023, né? E esperamos também, nós certamente voltaremos a fazer mais lives aí também relacionadas a essas questões de ensino, né? Cecília, quer deixar uma palavra final? Tens aí um minutinho e pouco? Só agradecer a participação de todo mundo que está nos ouvindo e deixar bem claro assim, que o CAL está realmente muito aberto para conversar, para receber, né, todas as participações. Acho que é super importante. A gente está sempre com esses canais abertos. A live é uma ideia, né, um pouco disso, fazer essa conversa informal, aproximar todo mundo da gente. Mas agora que as pessoas já sabem quem a gente é, por favor, venham participar mais desses debates que são super importantes. Participem do seminário, está sendo construído com muito amor e carinho e perseverança. Dia 24 e 25 de junho, vai ser muito interessante no debate da arquitetura do ensino de arquitetura. Vai ser muito relevante. Isso mesmo, isso mesmo. E como coordenador da CEF, então, agradeço a presença de todos aqui que assistiram a live, coloco a comissão de ensino à disposição, né? Eu, conselheira Cecília, conselheiro Fábio, que participou conosco antes, o conselheiro Rinaldo, conselheiro Veríssimo, as nossas assessoras, né, a Melina e a Jéssica, a partir dos e-mails da comissão, que estão nos canais oficiais aí do CAU-RS, tá? Então, estamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, questionamento que precisar, por favor, nos procure e pode contar conosco aí dentro do que nos pertence, né, e nos atinge, tá bom? Então, obrigado Cecília, obrigado a todos que participaram conosco e desejo um bom resto de semana e um bom final de semana. Até mais. Até Um abraço a todos. Tchau, tchau.